Começa agora mais um 16mm e hoje a gente vai falar sobre Chernobyl, minissérie da HBO que acabou nessa sexta-feira. O passado, de súbito, surgiu impotente. Não havia nada nele em que pudéssemos nos apoiar. E no arquivo onipotente, assim acreditávamos, da humanidade, não se encontrou a chave que abria a porta. Nas altas esferas, decisões eram tomadas, instruções secretas eram passadas, os helicópteros subiam aos céus, uma enorme quantidade de caminhões militares se deslocava pelas estradas. Embaixo, esperavam-se as ordens e temiam-se, viviam-se de rumores. Mas todos guardavam silêncio sobre o principal. O que de fato havia acontecido em Chernobyl. Esse trecho que eu li não é uma sinopse da série, mas é um trecho desse livro aqui, Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, que foi um dos materiais de pesquisa para essa série. O realizador, idealizador e, enfim, a pessoa que escreveu o roteiro da série é o Craig Mazin, e ele usou diversas fontes de pesquisa, inclusive esse livro. Então, se vocês tiverem interesse em pesquisar mais sobre o que aconteceu em Chernobyl e principalmente sobre o viés da população, assim, sobre o ponto de vista da população, eu recomendo bastante esse livro aqui. Se você nunca ouviu falar do desastre de Chernobyl, basicamente o que você precisa saber é que aconteceu uma explosão na usina nuclear de Chernobyl. Eles estavam fazendo um teste de segurança e o núcleo do reator da usina lá, ele explodiu. E aquilo liberou no ar uma radiação 2 vezes maior que a radiação da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Já introduzi o Craig Mazin aqui, que é o roteirista da série, e o que eu gosto da proposta dele aqui, da premissa, é que ele já vem com a explosão logo no começo. Normalmente você vê filmes, séries que vão tratar de algumas tragédias, eles meio que recapitulam tudo o que aconteceu antes da tragédia, e a tragédia é como se fosse o ponto final. Aqui não, aqui a tragédia, a explosão da usina nuclear, ela é o ponto de partida. Eu gosto bastante como ele dialoga todas as camadas, e principalmente as camadas no âmbito pessoal, sabe? Por exemplo, é muito fácil empatizar com a situação. Eu me senti muito imersa naquilo, né? Muito imersa naquele acontecimento. É legal lembrar que é um acontecimento que não tem precedentes, assim. A bomba de Hiroshima e Nagasaki, ela era a única referência de explosão nuclear que se tinha até então, mas mesmo assim ela entra num contexto de uma guerra. Ali a gente não tem uma guerra propriamente acontecendo, né? É lógico que isso acontece no meio da Guerra Fria, mas não tinham bombas, não tinham, né? A população não estava esperando, ninguém estava esperando por aquilo, né? E é o que eu falei, é uma radiação 2 vezes maior que a radiação de Hiroshima e Nagasaki, que podia assolar a Europa inteirinha. Então a série consegue trazer, o texto consegue trazer essa sensação de agonia, né? O texto e a direção também. Não vou desmembrar aqui cada episódio, mas o primeiro episódio eu gostei demais. Eu acho que foi o episódio que eu mais gostei, porque eu sempre considero o primeiro episódio de uma série como se fosse um cartão de visitas dela, né? É por ele que o espectador, que a gente vai sentir interesse em continuar assistindo ou não. Que eu acho que é um episódio muito pé no chão. Ele já no primeiro episódio ele já te apresenta o que ele vai falar no resto da temporada. Quem vão ser as pessoas que vão praticamente não narrar, né, mas quais vão ser as perspectivas que ele vai trabalhar. E ele já te mostra no começo da série a complexidade que é lidar com essa explosão. Não foi somente um incêndio que pode ser apagado facilmente. Então é aquele típico episódio que você fala, meu Deus, isso vai dar muito ruim. Inclusive tem aquela cena em que os moradores da região vão para aquela ponte que é conhecida hoje como Ponte da Morte, assistir o incêndio, e aí você vê crianças brincando e eles achando que aquele incêndio é somente um incêndio. Ali ele usa uma câmera lenta.
também vem uma música, aquilo ali é muito, muito triste, assim. Eu gosto muito do ritmo narrativo, os diálogos que são um pouco mais densos, eles são compensados pela direção dinâmica aqui do Johan Henck. Então, no primeiro episódio você estabelece personagens, né? Ele já estabelece quais são os pontos de vista que ele vai trabalhar aqui. E no decorrer da série você vai ter esses pontos de vista desenvolvidos, pelo menos a maioria deles. A série acaba dando um protagonismo maior para o personagem do Jared Harris, que vive aqui o Valery Legazov, que foi um cientista que foi chamado para ajudar, para tentar solucionar aquela situação. E o personagem dele é extremamente bem desenvolvido e muito bem representado aqui pelo ator. Eu me senti em alguns momentos bem na pele dele, assim, porque ele fica numa linha entre o governo e a população e ao mesmo tempo ele sabe a gravidade daquilo. Os outros personagens também ganham um desenvolvimento muito bom. O que eu gosto bastante também dessa série é que ela dá tempo de reação, sabe? As coisas, apesar de ser um evento que vai se desdobrando em outros sub-eventos, né, que vão acontecendo coisas e decisões são tomadas e tudo mais, mas você tem tempo de reação. Isso é muito importante. A gente tem que sentir o peso de cada ação, a gente tem que sentir o peso de todas as decisões que estão sendo tomadas. E a série dá esse tempo pra gente. Isso é muito importante. E aí os outros personagens também, falando rapidinho, são muito bem desenvolvidos. Você tem um elenco muito forte aqui. Todos eles numa performance bem contida, assim. O que eu gosto também, outro ponto positivo aqui que vai para a atuação é que eles tratam a tragédia já é tragédia suficiente, sabe? Eles não precisam de uma dramatização extra, não precisa ser over. O tom da série é muito bom, né? A única ressalva que eu tenho em relação ao roteiro é a personagem da Ludmilla, porque eu acho que ela teve pouco tempo de tela, eu achei o arco dela um pouco apressado demais, e eu não sei se o impacto do que aconteceu com ela, e principalmente porque ela está sendo uma representante, né, de todas as esposas dos bombeiros que foram lá naquela noite, foram chamados para apagar o incêndio naquela noite, ficaram expostos àquela radiação que eles nem sabiam. Eu não sei se passa muito essa intenção, essa inocência dessas mulheres, desse amor que elas tinham por esses maridos, principalmente a Ludmilla, que tinha acabado de casar com ele, né? É o primeiro conto, é o primeiro relato aqui no livro da Svetlana, é da Ludmilla, é um relato muito forte. O livro já abre com essa história. Aliás, a população aqui, ele aborda com certeza a perspectiva da população em alguns momentos, mas é a que menos é trabalhado, eu achei. E assim, tudo bem, não me incomodou tanto, mas, por exemplo, a personagem da Ludmilla eu gostaria de ter visto um pouco mais. Eu gosto do final da série e principalmente eu gosto porque a série como um todo ela tem esse tom nihilista, né? Esse tom... em nenhum momento ela fala pro espectador, olha, vai dar tudo certo, as coisas vão se resolver, vai todo mundo ter um final feliz. Muito pelo contrário, é uma série muito melancólica nesse sentido, porque você sabe que quanto mais tempo vai passando, pior é a situação. E o final da série é bem interessante porque ele é provocativo, né? Ele fala muito... Assim, Chernobyl acabou sendo uma metáfora para muita coisa que a gente vive hoje, né? Principalmente a questão da negligência governamental, a mentira, né? A cadeia de mentiras que é formada por parte das pessoas que estão no governo também. E o mais legal disso é que eles conseguem transmitir essa mensagem, apesar de todo o aspecto técnico dos diálogos, principalmente na parte do tribunal. Ali eles fazem uma aula de física, né? Uma aula para explicar como é que funciona o reator e tudo mais. E assim, a gente entende mais ou menos. Eu nunca fui boa em física, mas dá pra
tenho mais ou menos uma ideia, mas o que eu gosto mesmo é que a conclusão disso tudo é muito humana, a conclusão disso tudo é muito palpável. Agora, fazendo um apanhado mais sucinto da parte técnica da série, que pra mim é irretocável, eles conseguem transmitir aqui, o Johan Henk, junto com a equipe de fotografia, música, todo mundo, eles conseguem transmitir aqui uma coisa que eu li bastante no livro da Svetlana, que é essa sensação do mundo apocalíptico, né? Para quem viveu Chernobyl, aquilo ali representou o fim do mundo. Era como se fosse um extraterrestre, uma coisa que as pessoas não sabiam, não codificavam, não havia algo que poderia estar num livro, uma forma de resolver ou uma forma de lidar com aquela situação. E aqui o visual reforça muito isso. As cores são todas, a paleta de cor, ela é toda voltada para as cores mais frias, azul, verde e tudo sem vida, né? Todas as cores em tons assim totalmente mortas. E a música também, que ajuda a contar, que ajuda a reforçar esse aspecto de estranheza, esse aspecto alienígena que aquela cidade se tornou, né? Chernobyl eu acho que é uma série muito necessária, porque aquilo que eu falei, não é só sobre Chernobyl, é o que Chernobyl representa, né? Além do fato de ser uma série que retoma um acontecimento que pouca gente conhece. E se você assistiu, gostou, comenta aqui embaixo o que você achou. Me conta também a sua opinião sobre a história da Ludmilla, porque eu fiquei nesse dilema, assim, porque como eu li o livro, a gente fica um pouco viciada na leitura e acaba, né, trazendo referências da leitura enquanto está assistindo. Conta aqui pra mim nos comentários. Se você gostou também desse vídeo, por favor, não deixa de dar o seu like e se inscrever aqui no canal também para ajudar a gente. E a gente tem um podcast também, o podcast chama 16 Minutos, ele está disponível no Spotify e em qualquer agregador de podcast que você tiver no seu celular. A gente tá no Instagram como @16mm, a gente faz conteúdos interativos por lá, as pessoas costumam gostar bastante. Eu espero que você tenha gostado, um grande beijo pra você, até o próximo vídeo. Corta!